1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo escreve: Ou vocês não sabem que o seu corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então, usem o corpo para glorificar a Deus. Eu quero destacar três coisas que Paulo deixa bem claro aqui nesses versículos. E a primeira é: o seu corpo é templo. E desculpem falar, mas tem muito templo que tá grande. A gente precisa entender que o cuidado com o corpo é tão espiritual quanto ler a Bíblia e orar. Paulo diz: vocês receberam isso de Deus. Como você cuida do que você recebe diz muito sobre o quanto você valoriza quem te deu. Se foi Deus quem te deu esse corpo, a maneira como você cuida dele ou não, revela o quanto você realmente o honra. Porque dizer que honra a Deus é fácil, mas as atitudes falam mais do que as palavras. O cuidado, ele exige. E se você não está disposto a pagar esse preço, você acabou de conhecer quem de fato governa a sua vida, os seus desejos. No versículo 3, ele deixa bem claro: vocês não sabem que julgaremos os anjos, para não mencionar os assuntos da vida cotidiana? Ou seja, se você não é capaz de governar a sua boca, você não é capaz de governar o mundo. A segunda coisa que eu quero destacar é que ele diz: vocês não pertencem a si mesmos, mas muitos vivem como se pertencessem. Não se enganem, tem muito crente idólatra. Só porque você não está prostrado diante de uma imagem não significa que não haja idolatria, porque a idolatria ela começa onde Cristo não governa. Quando você decide por você, ao invés de submeter a sua vontade à de Cristo, você já definiu quem é o seu Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. E eu pergunto: quem são os seus deuses? Para muitos, o açúcar é um deus. Estão viciados em carboidratos, são compulsivos alimentares, já não se controlam mais. E em amor eu estou hoje os exortando. Porque se você diz que entregou a sua vida para Deus, por que você não entregou o seu estômago também? Crente que não faz jejum, crente que não cuida da alimentação. E aqui eu não estou falando de exageros, porque tem outro lado também, né? A busca desenfreada pelo corpo perfeito também é idolatria. Eu estou falando de um cuidado elementar, de fazer exames, de suplementar, de fazer atividade física. E isso é muito importante. E o próprio Paulo explica por quê. É a terceira coisa que eu quero destacar. Ele diz com todas as letras: usem o corpo para glorificar a Deus. Você não glorifica a Deus com um corpo doente. Você não consegue usar o corpo para o reino quando o corpo está adoecido. Tem muita gente sofrendo com o corpo inflamado, com hormônios desbalanceados, intestino doente, fígado gorduroso, ciclo circadiano descontrolado, estão dependentes de cafeína, e aí não sabe por que não tem ânimo, já acorda cansado, sem força, até tem vontade, mas não consegue, vive, parece que se esforçando ao máximo para fazer coisas pequenas, no limite da exaustão o tempo inteiro. Meus queridos, cuidem da saúde de vocês. Aprendam, estudem e governem essa área. Nós, como cristãos, não temos sido exemplo nisso. Como dizem, né? O crente não bebe, mas come. E isso precisa mudar. A gente precisa glorificar a Deus com o nosso corpo. Nossa saúde é fundamental para o avanço do reino. Quantas pessoas estão limitando o que Deus quer fazer através delas pelo seu descaso com a sua saúde? Oram para Deus usá-las e é como se Deus olhasse e dissesse: eu até quero, mas você não deixa. E o interessante é que Paulo já tinha falado sobre isso antes aos irmãos de Corinto. No capítulo 3, ele escreve: vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são esse templo. Isso aqui me traz muito temor. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Querido, não encurte a sua jornada e diminua seus dias por causa das suas escolhas. O templo de Deus é santo e tem muita gente contaminando esse templo com o que come. E isso é muito sério. Eu sei que essa mensagem não é acolhedora, mas é um confronto em amor, porque Deus quer te usar. Deus tem planos para você e Ele tem a intenção de realizá-los. Mas tudo começa com Ele sendo o seu Deus. Como que o primeiro mandamento começa?
Está escrito: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Ele já te tirou da escravidão. Então não se coloque sobre esse jugo outra vez com a sua própria boca. Ele diz: eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso é pessoal, isso é íntimo, isso é direto, isso é particular. Se ele é o meu Deus, quem manda é ele. E ele não pode governar sobre uma parte apenas. Se ele não for Deus, você vai ter outros deuses. Por isso que quem quebra um mandamento, quebra todos. Eu não estou aqui querendo criar outra doutrina para espiritualizar as coisas carnais. Eu estou lembrando o propósito da criação. Porque quando Deus formou o homem, ele disse para o homem e para a mulher: governe. E você começa governando você mesmo. Para isso, ele mesmo, na sua graça, nos deu o Espírito Santo, morando dentro de nós, para que no seu poder ele nos capacite a ter domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos. Porque domínio próprio é fruto do Espírito que mora em nós. Se eu não domino a mim mesmo, eu preciso questionar quem é que está habitando em mim. Porque onde tem muito eu, não tem espaço para Deus. E eu quero te lembrar que você é templo do Espírito Santo, casa de Deus. Você foi comprado por um preço para ser livre de toda a escravidão. Então vamos agora glorificar a Deus com o nosso corpo. E para encerrar, eu quero ler o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 9 de 1 Coríntios. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Todo atleta em treinamento se submete à disciplina severa, e ele o faz para ganhar a coroa de louros que em breve secará. Contudo, nós o fazemos para ganhar uma coroa que durará para sempre. Por isso, não corro sem objetivo, mas vou direto à linha de chegada. Tampouco luto contra um oponente imaginário, mas tento fazer cada soco valer pontos. Trato meu corpo com severidade e faço dele meu escravo, para que, ao anunciar as boas novas a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé.